Fala família Globaltech de todo o Brasil e família Mundo da Manutenção. Veja bem, você quer aprender a consertar placa eletrônica, fazer reparo em placa eletrônica de equipamentos como ferro elétrico, alguns ferros elétricos agora vêm com placa eletrônica, então um circuito eletrônico ali para chavear a resistência. Vou estar explicando um detalhe o que significa isso. Segura que é uma videoaula, tá? Não é corrida de cavalo. Ok, então essa aqui é uma cafeteira, ela tem uma placa eletrônica, tá certo? Os equipamentos que não trabalham com uma placa eletrônica, um circuito eletrônico, que trabalha somente com uma chave liga-desliga, ou equipamentos como ferro elétrico, por exemplo, que tem ali um termostato só para controlar a temperatura, não tem um circuito eletrônico ali propriamente dito. Aqui existe uma placa e vou estar mostrando como você faz para reparar. Tá? O princípio que eu vou estar mostrando para vocês vai servir, por exemplo, quando você pegar, vai servir de base, quando você pegar uma placa de um ferro elétrico, uma placa de um chuveiro elétrico, tá? Tudo que trabalha, observe isso aqui, ó. Tudo que trabalha com algum tipo de resistência elétrica. O que é a resistência elétrica, Giovanni? Deixa eu mostrar. Não estou falando da resistência elétrica componente, tá? Não estou falando do componente em si. Desse está aparecendo para você. Eu estou falando da resistência, tá? Porque na verdade tudo é resistência. Tá aqui? Esse aqui troca calor, ele é uma resistência. Então estou falando desse aqui, ó, chuveiro elétrico, ele troca calor. Tá certo? Então, todo equipamento que tiver uma resistência dessa aqui, o que vai acontecer? Você vai usar o princípio que eu vou estar mostrando na placa eletrônica aqui, ó. Isso aqui é uma cafeteira, né? Chegou para reparo, a cafeteira está totalmente apagada, vou mostrar o passo a passo. Fica tranquilo que eu vou falar cada componente desse aqui, tá? Para que serve cada um desse aqui? Seguir o caminho aqui que a corrente faz, tá? Tá, então o princípio vai servir para um ferro elétrico, um chuveiro elétrico, uma cafeteira, uma panela elétrica, por exemplo, que trabalha com circuito. Isso aqui é uma fonte bem simples essa fonte aqui. Tá? Vou mostrar para você qual é o propósito dessa fonte. Tem uma chave aqui, vou estar explicando para vocês o propósito dessa chave. Então, nota aí, o princípio aqui de conhecimento que você vai adquirir aqui vai servir como base para outros equipamentos também. O que essa placa está fazendo aqui, Giovanni? Essa placa está substituindo aqui o quê? Um botão liga-desliga. Só isso, apenas isso. Um botão liga-desliga. Mas qual a diferença dela para um botão liga-desliga? Proteção, tá? É mais por questão de proteção. Porque no caso de uma sobretensão, eu tenho um componente aqui que ele vai proteger, tá? Todo o circuito. Ele vai simplesmente abrir o circuito, você não vai ter mais o equipamento ligado. Com a chave liga-desliga, né? Aquela chave liga-desliga, aquela tec-tec de um lado para o outro, um lado liga, outro desliga, ela não tem proteção, tá? Não te proporciona proteção. Simplesmente isso. Agora aqui, mesmo sendo uma chave, ela é uma chave eletrônica. Como que ela funciona? Qual o passo a passo? Porque quando você conhece cada componente desse que a gente vai estar falando, você consegue não só conhecer o componente olhando, esse aqui é um capacitor eletrolítico, esse aqui é um resistor, né? Esse é um diodo, esse é um diodo Zen, esse aqui é um transistor. Perfeito, mas você sabe o que cada peça, cada componente desse faz? É o que a gente vai estar explicando aqui, tá? Então vamos no passo a passo. Conhece cada componente, você precisa saber a função dele. Às vezes você tem um componente aqui no primário que ele tem uma função. No secundário ele pode ter uma outra função. Tá? Começando aqui. Ó, essa placa não está funcionando. A gente vai fazer um teste para você observar. Tá? A placa não está funcionando, está totalmente inoperante. A pessoa estava usando a cafeteira é nova, tá relativamente nova, e simplesmente ela parou. Deixa eu mostrar o primeiro passo. Quais ferramentas eu vou precisar? Para começar, uma tomada com lâmpada em série. Ó, isso aqui é essencial. Porque se tiver um curto na entrada, você não vai sair estourando tudo. Ó. Tomada com lâmpada em série. Giovanni, como que eu consigo construir uma tomada dessa? Ó, ferro de solda, já estou com ferro aqui. Ó. Se eu precisar de um ferro de solda, tomada com lâmpada em série, vou precisar do bom e velho multímetro, de preferência um digital, tá? Para quem está começando. Ok, vou alimentar aqui, ó, essa cafeteira com placa eletrônica, ó. Pronto, alimentei, tá certo? Agora eu vou colocar o meu multímetro, olha o passo a passo. Vou colocar o meu multímetro na escala D alternada. Você vai no multímetro, ali tá DC, ó. Não é tensão direta, tá? Não é tensão em corrente contínua, é alternada. No meu caso eu preciso pressionar aqui, ó, para aparecer o AC, ó. Tensão em corrente alternada. Ok. Vou medir o primário. Onde é, Giovanni, que você vai medir o primário? Na entrada, tá? Ó, toma cuidado, porque a placa está energizada para você não tomar um choque. Eu sei que o primário está vindo de onde? Ó, da minha rede elétrica, geralmente, vem essas cores aqui. Ó. Pode mudar
Pode mudar em alguns equipamentos, mas o terra continua aqui, tá? O aterramento. Isso aqui não conta agora. Ó, azul e marrom. Aqui eu tenho que ter a tensão da minha rede, que nesse caso aqui é 127 volts. E onde é que eu vou medir? Eu vou mostrar para vocês aqui onde eu vou medir. Antes de eu medir, eu vou só tirar esse terra aqui, ó. Atrapalhar. Porque no momento a gente não vai precisar dele. Pronto, vou só tirar ele aqui para a gente poder medir e não ter problema. Agora ficou bem melhor. Eu peço que você fique de olho no multímetro, tá? Eu vou fazer agora a medição aqui, ó. Aqui eu estou colocando desse lado aqui, ó. Não tem lado, tá? Ponta de prova aqui pode ser a vermelha, a preta, tanto faz. Olha aí, ó. Ó. Na entrada aqui, ó, eu tenho o quê? 130 volts, tá? A minha rede elétrica é de 127, tá com tensão muito boa. Por que essa cafeteira não funciona? Se na entrada eu tenho a tensão normalmente. Ok, a gente vai no passo a passo. Qual o próximo passo, Giovanni? Se ela chega a tensão aqui, ó, no primário, já é um bom sinal. Eu preciso verificar onde? Os capacitores. E antes disso, gente, eu preciso conhecer o circuito. Esse circuito trabalha com o quê? Com 12, 5 volts? Sim. A maioria deles, esses equipamentos que eu mencionei, alimenta esse CI, ó, esse circuito integrado, com 5 volts, tá? A maioria alimenta com 5 volts. Então, eu preciso encontrar 5 volts onde? Nesses capacitores aqui, ó. Tá? Nesses aqui, ó. Preciso encontrar 5 volts. Se eu tenho tensão na entrada, eu preciso ter na saída. Se eu não encontro na saída, eu ainda tenho um problema no primário. Por isso que é bom você fazer um diagnóstico utilizando como referência primário e secundário da fonte. Aqui agora eu vou mudar o meu multímetro para a escala de DC. Olha isso aqui, é importante. DC, tensão corrente contínua, tá? Ó, pronto. Aqui eu posso medir o capacitor eletrolítico. Você tem a tensão que iria para o nosso processador de 5 volts. Novamente, com a placa ligada, tá? Tem que tomar cuidado a partir do momento que você ligou. Você vai medir aqui, ó, nesses capacitores. Esses dois capacitores, eu vou adiantar para vocês. Esses menores você vai encontrar 5 volts. O maior você encontra 12 volts, tá? Geralmente o circuito funciona assim. Então vou primeiro no pequenininho, capacitor pequenininho aqui, que seria o capacitor de 5 volts. Ó, teria que ter 5 volts, ó. Ele não me apresenta nada, apresenta uma tensão nula ali, ó, 0,240 mV, isso aqui não funciona nada. Vou no segundo capacitor pequenininho, tá? De 5 volts. Não tenho nada, zero. Agora eu vou no capacitor maior, seria o dos 12 volts. Também não tenho nada. O que isso me mostra? Eu vou desligar agora a alimentação. Isso está me mostrando que essa placa ela ainda tem um problema no primário que não está deixando, tá? Não está liberando tensão no secundário. Tá? Primário é alternada, secundário é contínua, tá? Contínua é o que, Giovanni? A bateria do carro, uma pilha, é tensão corrente contínua. Alternada é o que? Da rede elétrica da tua casa, é o que entra aqui. Perfeito. Se não tem aqui, eu preciso verificar o seguinte, eu não preciso perder meu tempo, vou até tirar aqui, ó, para não atrapalhar. Eu não vou precisar perder o meu tempo nesse monte de componente aqui, ó, capacitor, transistor, diodo Zener, nada disso. Eu vou primeiro aqui, ó, vou conferir o primário. A primeira delas a gente sabe que é a visual. Eu não estou conseguindo ver nenhum componente estourado aqui, ó. Tá todos os componentes visivelmente estão ok. Perfeito. Como eu sei que o resistor limitador ele está na entrada da fase aqui, eu já vou medir ele. Tá? Primeira coisa que eu vou fazer. Então eu vou precisar de quê? Mudar aqui a escala. Ó. Sempre ficar acompanhando isso aqui. Ó. Eu vou colocar na escala, nessa aqui, olha o símbolo aqui da escala. Essa escala ela tem mais de uma função, tá? Integrada a ela. Eu vou usar essa aqui, ó. Que já está aqui, ó. Na hora que eu mudei já apareceu aqui pra gente, ó. Ó, mega ohm, já apareceu aqui. Ele é automático esse multímetro, tá certo? A gente tem aula de eletrônica que mostra com o multímetro manual. Isso aqui é automático. Resistência. Eu vou medir a resistência, o que eu faço? Ó, se você não conhecer os resistores, é importante você estudar sobre as faixas dele, tá? Resistor. Esse aqui, ele é o quê? Ó, ele é laranja, branco, preto. Aí você tem aqui um multiplicador laranja, branco, preto. Você tem aqui um ouro e preto. Aqui seria 49 ohms, tá? 49 ohms. É uma resistência relativamente baixa, tá? Geralmente está nessa faixa mesmo para a entrada das placas. Alimentação aí, um circuito desse aqui, por exemplo. Vou medir ele, posso medir na placa. Resistor você mede na placa. O que ele me mostra lá? Ó, ele não mostra nada. Estou medindo o resistor. Não parece para você, ele não está mostrando nada.
Isso significa que esse resistor está aberto por algum motivo. Primeira coisa que eu preciso que você aprenda, isso aqui é aula. Se um componente como esse ele abriu, existe um motivo. Qual foi o motivo? Será que foi o uso excessivo do equipamento? Tá, o equipamento fica ligado o tempo todo? Ou será que tem um outro componente alterado? Deixa eu explicar para vocês como funciona. Eu falei que ele funciona como fusível. Esse é um resistor, tá, que quando outra peça aqui altera, outro componente aqui altera, ele trabalha como fusível. Ele rompe simplesmente quando há um curto entre fase neutro ou fase-fase. Deixa eu escrever num papel para você entender. Ok, ó. Fiz um desenho bem básico para você entender. Você precisa entender isso aqui. Não adianta você só olhar e ver o componente que eu vou trocar, que eu vou consertar a placa. Está em tempo real para vocês. Aqui, inicialmente, eu vou estar falando por que houve esse problema. E eu vou estar corrigindo para vocês. Vou estar falando desse resistor de 39 ohms e vou estar falando desse varistor. O varistor aqui ele é um anjo na placa. Por quê? Porque quando há uma alteração, tá, na tensão, quando ela altera muito, ele passa a conduzir. Passando a conduzir, ele torna o fusível, o resistor, um fusível. Tá? Ele é um resistor inicialmente. Ó, tá? Ele é um resistor. Mas ele se torna um fusível em que momento? Aqui tem que entrar 127 volts. Tem uma tolerância para mais ou para menos para que o circuito consiga funcionar normalmente. Por que ele vira um fusível? Por que ele abriu nesse momento aqui? Esse equipamento da cafeteira vive ligado o tempo todo na tomada, tá? Para manter o café aquecido. Esse varistor, ele não tem esse azulzinho aqui, ó. Presta atenção, varistor. Ele está em paralelo com a rede elétrica. Tá aqui, ó. Aqui tem N ou fase, tanto faz, ó. Tá? Aqui está a rede elétrica, tá? Neutro e fase. E ele está entre ela, aqui está paralelo. Perfeito. Ele não conduz nada daqui para cá, ó. Porque se ele conduzisse, ele não estaria aqui, ele estaria causando um curto. Ele não conduz nada. Ele, normalmente, quando não tem defeito, ele não conduz nada. Só que ele sofre variações. Por exemplo, aqui é 127, vamos imaginar que essa rede elétrica pode trabalhar normalmente até 135 volts. Ok. Até aí não acontece nada com ele. Mas quando começa a aumentar muito aqui a tensão, ele vai alcançar a tensão do meu varistor, onde ele começa a conduzir um pouco. Ele não conduz de uma vez, causando um curto. Quando ele começa a conduzir, ele começa a estabilizar a rede. Né? Ele dá uma segurada. Se for coisa simples, se for um pico contínuo, complica a coisa. Mas ele fica dando umas seguradas. Ele não acaba de uma vez, não entra em curto de uma vez. Tem uns que até estoura. Então, vamos imaginar que aqui 127 foi para 300 volts de uma vez. Subiu demais. Alcançou o ponto dele onde ele se torna um curto. Tá? Ele passa a conduzir. A resistência dele baixa tanto que ele vira um curto. Ele coloca a rede elétrica em curto. Uma rede elétrica eu não posso chegar lá na tomada, por exemplo, aqui os dois pontos lá, não posso colocar lá um condutor. Tá? Não posso chegar lá e colocar um prego, um grampo, nada que vai causar um curto. Ele faz isso quando altera demais. Quando ele causa um curto aqui, o circuito para frente aqui, ó, para frente eu tenho um circuito que vai funcionar lá o meu CI, meu circuito integrado, vou ter o transistor, tudo. Então, quando ele causa esse curto, ele protege o circuito para frente e coloca o resistor como fusível. Pronto, o resistor abre, acabou, não tem mais alimentação na placa. Ok. Entendidos aí, vamos partir aqui para a execução. Agora, quem que eu vou medir? Eu vou medir o varistor. Eu medi para vocês placa desligada, não se mede resistência, não se mede na escala ôhmica com ela ligada. A placa está desligada. Medir um resistor de 39 ohms está aberto. Quem que eu vou medir agora? Eu vou medir esse varistor. E em qual escala, Giovanni, eu consigo medir o varistor? Bom, o varistor eu vou colocar ele aqui na escala de continuidade. Exatamente aqui, olha o símbolo aqui, ó. Olha o símbolo aqui, escala do bip. Olha o buzzer lá, o bip. Ele não pode ter continuidade, tá? Não pode ter uma resistência muito baixa. Vou medir ele. Para medir o varistor, tem que ele de ponta a ponta. Não tem lado aqui não, tá? Ó, coisa errada, tá? Ó, tem coisa errada. Ó, o varistor não pode me apresentar essa leitura. Tá vendo? Ele está me apresentando 294 ohms. Não pode. Tá? Ele está causando um curto aqui. Tá certo? Entre um ponto e o outro. Lógico que eu teria que tirar ele para medir fora. É o que eu vou fazer agora. Vou retirar junto com você. Giovanni, a placa funciona sem o varistor? Funciona, mas aí deixa de ter proteção. Tá certo? Vou tirar ele fora aqui. E a gente vai testar o circuito no secundário se vai apresentar os 5 volts. Em alguns casos, se não tivesse ele aqui, muito provavelmente teria danificado o circuito, o CI, o circuito integrado, tá, o pequenininho lá, que faz ali, que manda o pulso para o transistor. Que eu vou estar mostrando já na prática.
Agora eu vou medir, ó. Medir ele fora. Não pode conduzir nada. Tá conduzindo. Esquece, se varestou, já era. Ok, agora eu vou fazer o quê? Vou retirar o nosso resistor. Vou retirar o resistor também. Ó, por incrível que pareça, o resistor estava assim, não dava pra gente ver, mas olha agora. O resistor tá rachado, olha aí. Ó, o resistor tá rachado, você tá vendo? Ó, ele tem um racho aí, tá? Então, por isso que é importante ter um resistor na entrada. Ó, eu vou colocar um resistor aqui, dá para ser mais rápido. Esse aqui é de 47 ohms, aquele lá é 49, tá? Dá para funcionar normalmente. Só para a gente ganhar tempo e mostrar para vocês onde é que está o defeito. Se é só que é importante você fazer. Coloca teu multímetro na maior escala em mega. Aqui eu vou colocar aqui na minha maior escala, já está no automático, tá? Ó, aqui. O que eu faço? Ver se ainda tem curto, tá? E vou pegar a entrada. Qual é a entrada? A entrada é a minha tomada. Aqui, ó. Vou colocar uma ponta aqui. Não pode tocar nas pontas de prova, senão vai dar um valor errado. Não toca quando estiver medindo. Um lado pode tocar, o outro não. Ó, aí tá certo agora. Por quê? Ó? Veja bem, ó. Olha aí, ó. Ele apresentou 20 megas, tá normal. É uma resistência altíssima, tá ok. Tá? Aí não tem o curto na entrada. Quando ele apresenta uma resistência muito alta na hora que se liga na tomada, normal. Agora eu vou ligar a placa. Ó, vou ligar a placa. Tá? Só que antes de eu ligar, eu vou colocar a nossa chavinha no lugar. Ó, né? Tinha tirado lá para não atrapalhar na fiação. Colocar ela no lugar. Ligando a placa. Não aconteceu nada. Tá? Eu não testei ainda o secundário. Vou ensinar a testar. Mas deixa eu ver se ela pelo menos vai ligar. Se a lâmpada piscar na hora que eu pressionar aqui, é sinal que está normal. Por que ela vai piscar? Porque ela não é suficiente para essa resistência. A resistência, exemplo, é de 1000 watts. A lâmpada não aguenta 1000 watts. Só está ali para proteger. Ó. Ó. Que coisa boa, hein? Isso é um bom sinal. O LED acendeu, a lâmpada está piscando, o relé está batendo, tá? O relé está batendo por quê? Porque ele não consegue manter, porque não tem corrente suficiente pela lâmpada. Ah, legal agora. O que eu vou fazer? Vou testar para você onde não tinha os 5 volts no capacitor. É importante você testar para ver se não houve alteração. Depois eu vou ligar a cafeteira direto. Vou colocar aqui em DC, já está em DC, ó. Multímetro em DC. Olha lá, 4.9 volts, está ok. Prontinho, tem os 5 volts, ok. Agora o que eu vou fazer? Eu vou ligar numa tomada direto, tá? Não vou ligar mais tomada em série, porque eu sei que não tem curto, para ver se tem uns 12 volts aqui, ó. Tem que ter 12 volts. Ele só vai apresentar os 12 volts se eu ligar ela normalmente. Ou então você pode tirar um lado da resistência, não tem problema, ó. Inclusive, deixa eu mostrar para vocês que ela vai aquecer normalmente. Ó, coloquei outro multímetro aqui para a gente acompanhar a temperatura da resistência como deu alimentar direto, ó. Se a gente coloca aqui, ó, tá em 20 graus, ó, tá em cima da resistência, aqui, ó, tá em cima dela. Continua em 20 graus, que é a temperatura que eu tô aqui hoje, 20 graus. Aqui tá bem frio hoje. Ok, eu vou deixar aqui, vou ligar a resistência para você observar que a temperatura ela precisa se elevar. Ligando a resistência agora direto fora da nossa tomada com lâmpada em série. Ó, acabei de ligar, é importante isso aqui agora. Acabei de ligar, vou ligar a cafeteira, ó. Vai ter que acender aqui, ó. Ó, acendeu, tá vendo? Acendeu o LED aqui, ó. Ó, a temperatura tá se elevando lá no multímetro, olha aí. Ó, a temperatura está se elevando, aqui, ó, 33 graus. E agora o que eu faço? Já está esquentando aqui. Deixa eu ver se a gente tem os 12 volts que eu precisava. Estou em DC, com esse multímetro aqui, ó. Continua em DC. Esse aqui está medindo a temperatura. Vou lá onde eu preciso ter 12 volts aqui, ó. Esse relé, ele não é de 12, mas é 24. Uma maioria é 12 volts, a alimentação. Esse aqui é 24. A gente vai no pé dele aqui para ver se ele tem 24. Até porque ele já cortou agora há pouco. Ó, ele é 24, tá vendo? Ele está sendo alimentado com 24 volts. Ok. Esse equívoco pode acontecer. Às vezes você vai pegar um circuito que ele é 12, alimenta relé com 12 e outros com 24. Tá? Mas está correto, está tudo certo. Reparo, foi bem. 199 graus, nosso multímetro aqui, ó. 199 graus, olha aí o nosso multímetro. Tá vendo? Tá caindo.
Quando você fizer reparo no equipamento desse, observa se o termostato aqui vai voltar a ligar, porque ele acabou de desarmar. Tudo isso aqui tem videoaula ensinando. Termostato, como me disse, está desarmando normalmente. Essa aqui não chegou a queimar o fusível, né? O fusível está intacto porque ela está esquentando até demais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. É preciso mesmo ter paciência. Se você não tiver paciência, não chega em lugar nenhum. Outra coisa aqui, ó, desliguei, ó, tá obedecendo tudo certinho. Então tenha paciência que você vai muito longe. Placa eletrônica não é bicho de 7 cabeças. Bicho de 7 cabeças é a parte teórica da eletrônica. Esse de 7 cabeças às vezes é muito chato para quem está começando, mas é necessário você encarar esse bicho, tá bom? Um abraço, Deus abençoe e vamos avante.